Já não é mais nenhuma novidade o quanto as redes sociais mudaram a comunicação política ao redor do mundo. Se antes os programas eleitorais gratuitos no rádio e na televisão ditavam o teor dessas campanhas, agora as propostas, ataques, denúncias e direitos de respostas acontecem diretamente em plataformas como o Instagram e o TikTok. Na eleição deste ano, 2024, em São Paulo, o Pablo Marçal potencializou a linguagem exagerada das redes sociais ao máximo. Nos debates e sabatinas, o Marçal trabalhou uma linguagem agressiva, já pensando em produzir cortes para as redes. Mesmo sem 1 minuto no rádio e na TV, o Pablo Marçal conseguiu mais de 1.700.000 votos na contagem das urnas. Por outro lado, o Ricardo Nunes, que é o candidato com mais tempo de televisão e atual prefeito, foi quem venceu a disputa no primeiro turno, dominando completamente as periferias da Zona Sul de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento e a gente, claro, continua falando sobre eleições municipais, também sobre fenômenos das redes sociais nesse processo todo. Vou conversar com a antropóloga Letícia Cesarino, que você já conhece, já veio aqui no Em Detalhes bastante vezes. Letícia, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda. Oi, Gabi, oi, pessoal, é sempre um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso em te receber. Eu vou começar, a gente tem vários personagens das eleições municipais que utilizaram as redes sociais na campanha de maneira muito forte, diversas estratégias traçadas ali, mas vou começar por um personagem da extrema-direita, o Pablo Marçal. Quanto que as redes sociais potencializaram e também queimaram o Marçal? Por que eu pergunto isso, né? Porque ele usou diversos cortes durante a campanha eleitoral, então ele pegava, a equipe dele já pegava os cortes durante os debates e jogava nas redes, então, além de ter muito seguidor, enquanto outros opositores, né, outros candidatos usavam alguns cortes, ele usava, assim, uma avalanche, né, uma quantidade muito maior do que os outros candidatos das eleições. Só que no final das contas, o que a gente teve foi uma reviravolta ali nos últimos dias, na última sexta-feira, ele divulgou um laudo médico que foi verificado como falso pelas polícias, né, civil e federal, que era um laudo contra o Guilherme Boulos, acusando o Guilherme Boulos de uso de drogas. Foi o que, você pode falar muito melhor do que eu, né, Letícia, mas é aquele efeito chamado o backfire, quando você tem uma estratégia e o resultado é totalmente diferente daquilo que era esperado. Mas vamos lá, dá para inferir que isso contribuiu, essa história, né, do laudo médico falso, para deixar o Marçal fora do segundo turno? Qual é o saldo desse uso das redes sociais para o Marçal, no final das contas? Pergunta difícil, hein? Porque isso, na verdade, é uma questão que até vocês no ICL discutem bastante, né? Vários comentadores dessas eleições, que é a questão do impacto dessas campanhas digitais nas intenções de voto. Então, não se sabe ainda muito bem, por exemplo, exatamente por que os institutos de pesquisa têm aumentado os eventos de erro, né? Isso desde as eleições passadas, nessa também a gente viu, e, claro, possivelmente são vários fatores que estão envolvidos aí, mas sem dúvida um deles diz respeito a essa temporalidade muito acelerada das campanhas no digital, que podem estar ali direcionando o voto de parte da população para um lado ou para o outro, dependendo do que aconteça ali num período de tempo relativamente curto, né? Então, o Pablo Marçal, ele tem essa característica de fato de estar sempre testando conteúdos. Claro, todo candidato que faz campanha digital, mesmo as campanhas mais convencionais, já é padrão metodológico estar fazendo esses testes, né? Até, às vezes, testes AB que são feitos antes dos conteúdos serem, de fato, lançados, né, espalhados nas redes. Então, isso é do digital. Por quê? Porque no digital você tem essas métricas
em tempo real, que é algo que não estava disponível nas campanhas pré-digitais. Você tinha que fazer pesquisa, ou então aqueles trackings, né, que eram feitos no offline, com as metodologias antigas, aí tinha um certo tempo até você ter aquele feedback. Agora não, agora é tudo realmente muito em tempo real. Então, o Marçal, ele fez isso demais, né, e não era só ele, a equipe dele, que lançavam esses cortes para serem aí testados, né, nas diferentes plataformas. Teve todo aquele esquema onde ele recrutava seguidores, né, pessoas do corpo digital dele, que era essa base enorme de milhões de pessoas que ele já tinha antes mesmo da própria eleição, para estar produzindo cortes em massa, e uma vez que esses cortes são jogados, né, esses vídeos, outros tipos de conteúdos, mas principalmente vídeos, né, são jogados nas várias plataformas, eles vão, né, eles conseguem analisar ali em tempo real o que cola, o que não cola. Então ele chegou por exemplo, no evento da cadeirada, né, a gente viu isso acontecer, onde ele fez todo aquele drama da ambulância, comparou a cadeirada com a facada no Bolsonaro, com o atentado a tiros contra o Donald Trump, aquilo também não colou muito. Depois ele já, né, adaptou a narrativa ali, então já é algo estruturante das campanhas eleitorais como um todo, na medida em que elas começam a passar cada vez mais pelo digital. Então é muito difícil responder essa pergunta, né, porque as próprias metodologias que a gente tem para fazer pesquisa e para avaliar eventualmente esse impacto, né, não estão bem estabelecidas, fora, Gabi, uma outra questão aí, que é uma questão um pouco lateral, mas que diz respeito ao chamado apagão de dados, né, na medida em que as principais redes sociais, plataformas e as empresas ali do Vale do Silício, as grandes, né, começaram, é um processo que já vem de uns 2 anos para cá, a fechar suas APIs, a fechar os acessos de dados aos pesquisadores. Então, a gente fica um pouco no escuro, né, para responder essa pergunta com precisão. Mas é fato, né, que aparentemente aquela aposta que ele fez no último minuto, aquela aposta de véspera que foi o lançamento desse laudo falso, não sei se contribuiu definitivamente para ele não ir para o segundo turno, mas certamente não ajudou, pelo que a gente viu ali, né, das reações. Então é algo que a gente ainda precisa refinar muito, né? Quem pesquisa o digital, quem pesquisa as próprios institutos de pesquisas também, que estão tentando se adaptar a essa nova realidade, para de fato ver o efeito desse tipo de aposta, né? E às vezes isso em janelas muito curtas, né? Às vezes no dia da eleição, às vezes horas antes da eleição, elas vão sendo decididas numa margem muito pequena. Às vezes 1, 2, 3 pontos, às vezes décimos, né? Como a gente viu em 2022, Lula e Bolsonaro, a gente vê agora nessa eleição de São Paulo também, incrível, né? A diferença mínima entre esses, não 2, mas 3 candidatos, né? Então, na medida em que isso começa a se tornar um padrão, esse efeito de curto prazo da difusão de certos conteúdos ali de última hora, ela pode, de fato, ir se tornando cada vez mais importante, mas como você bem colocou, né? Para o bem ou para o mal. E quanto a rede social, talvez não seja definidora, mas ela impulsiona, né, a candidatura. A gente vai falar aqui do fenômeno João Campos, lá no Recife, mas eu queria primeiro perguntar, já que a gente está falando do Pablo Marçal, que foi esse fenômeno nas redes, o Ricardo Nunes, ele não teve esse alcance. O que ele se utilizou, né, a campanha eleitoral dele se utilizou o tempo todo foi a máquina. Então, fez entregas de obras e aí conseguiu chegar, inclusive, em pontos da periferia importantes, porque a periferia é um ativo de disputa eleitoral bastante importante. Mas o quanto hoje estar presente, estar com uma presença tão firme, né, e saber como utilizar as redes sociais, saber viralizar, quais cortes fazer, é fundamental para vencer uma eleição, Letícia. Dá para a gente... avaliando com base, claro, no primeiro turno e nas últimas eleições que a gente teve, o quanto a rede social já é importante para fazer vencer ou não uma eleição. Muito interessante a forma como você coloca, Gabi, porque aí você já está apontando uma tendência que também parece ser uma tendência mais geral, inclusive dentro da própria extrema-direita, né, que um fenômeno, um efeito dessa eleição tem sido um certo fragmentação, uma bifurcação da extrema-direita entre o que ficou do bolsonarismo, né, nos ciclos históricos, dos ciclos eleitorais anteriores, incluindo essa hibridização do bolsonarismo, que era a grande força antissistema, foi, né, em 2018,
com a política mais tradicional, a política do centrão, e o Ricardo Nunes, sem dúvida, é, nessas eleições, uma figura que representa isso com bastante força, mas a gente pode citar aí nas eleições anteriores o próprio governador Tarcísio, né, e não é à toa que os dois estavam alinhados ali, porque eles já representam uma certa normalização, né, uma certa rotinização do que era uma trajetória antissistema no ciclo anterior, e o Pablo Marçal aparece de novo como esse puro sangue, esse digital puro sangue, né, esse candidato de extrema direita digital puro sangue, que de certa forma ocupou nessas eleições o lugar da trajetória antissistema, da trajetória extrema, do que foi no ciclo anterior a extrema direita, que o Bolsonaro foi em 2018 e que hoje foi representada pelo Pablo Marçal. Agora, é claro que o Nunes, né, e é uma tendência que eu acho que ainda é válida, né, da política eleitoral, que quem tem a máquina já sai numa dianteira, né, já tem uma probabilidade maior de ser reeleito, que era o caso do João Campos, por exemplo, né, do próprio Ricardo Nunes. Então ele tinha esse poder da máquina, mas ele não tinha, de fato, o carisma digital, ele é uma pessoa sem carisma nenhum, né? Agora, nunca duvide também, né, Gabi, um parênteses da capacidade das pessoas de reinventarem o carisma, como foi o caso do Geraldo Alckmin, né? Bem lembrado. Aprendeu, né, achou um nichozinho ali com uma boa comunicação nas redes, mas realmente não foi, de fato, não foi o caso do Ricardo Nunes. Então, no caso da eleição para a Prefeitura de São Paulo, a gente viu as duas tendências muito separadas, né, muito distintas, ou seja, alguém que foi para o segundo turno por conta da máquina, o que não quer dizer também que a campanha dele não tenha utilizado outras formas de comunicação digital. Né, seria interessante até apurar pesquisas ali mais locais, mais etnográficas, dos territórios mesmo, como que a imagem do Nunes chegou, porque às vezes não chega pelo carisma dele, por vídeos dele dançando, como é o caso do João Campos ou do próprio Marçal ali fazendo as suas performances carismáticas, mas às vezes chegou em termos de card, de WhatsApp, de informações, isso, sobre obras, sobre as realizações da prefeitura dele. Então não quer dizer que ele não usou, mas certamente ele não usou da forma da performance carismática, como foi o caso do Marçal. Então eu diria que depende do contexto, né? Depende do contexto da disputa eleitoral. Você pode ter os dois no mesmo candidato, essas duas tendências, que eu acho que foi muito o caso do João Campos, certamente. Ele ainda tinha mais uma dimensão que é esse pedigree, né, familiar dele ali naquele contexto local, e no caso de São Paulo não, já ficou mais bem distintos ali as duas tendências. Então eu acho que, dependendo do contexto, uma boa performance no digital, principalmente se você vem como candidato antissistema, eu diria, né, ela pode de fato te impulsionar para um lugar que você veio praticamente do zero, né, como o caso do Pablo Marçal ali, que chegou a quase 30%, isso é muita coisa, né, para alguém que não tinha uma máquina partidária por trás. E sem gastar muito, né, diferente dos outros candidatos, em comparação ali com o Nunes e com o próprio Boulos também, que está gastando muito com a campanha. Mas a gente começou a entrar no João Campos e eu acho fundamental, porque tem vários aspectos ali interessantes do João Campos. Ele ganhou, assim, de forma avassaladora, não tinha a menor chance. O segundo colocado, que era o Gilson Machado, o ex-ministro Bolsonaro, não tinha a menor chance contra ele. Ele ganhou com quase 80% dos votos no Recife. E ele é conhecido como um prefeito tiktoker. Alguns prefeitos ficaram conhecidos dessa maneira, mas o João Campos é esse fenômeno porque venceu com uma larga vantagem. E aí, por que é interessante a gente falar do João Campos? Porque ele muitos analistas apontam que ele é um exemplo de comunicação progressista, né, de como pode ser as redes sociais para o campo progressista, porque ele sabe utilizar, que é um espaço que a extrema-direita ocupa bem, sabe fazer os cortes, sabe ocupar esse espaço. O João Campos faz isso muito bem. E aí, os aliados dele dizem que ele tem um tino natural para coisa, que ele utiliza muito as redes sociais para fazer campanha. A gente conhece as dancinhas que ele faz, né, com o brega funk ali da região, usando o óculos Juliette, entra nos memes e tudo mais. Mas como é que ele rompe com estratégias, talvez, da extrema-direita? Como que é essa contracorrente? Como é que você avalia o posicionamento do João Campos?
E também o marketing dele é muito focado no digital, né? Já diversas entrevistas mostraram que ele está com a mesma campanha das últimas eleições, é uma equipe muito jovem e que é bastante focada no que está acontecendo ali do momento. Até os adversários dele, né, Letícia, durante a campanha eleitoral, acusavam que ele não mostrava uma Recife real, que, na verdade, ele mostrava ali uma Recife idealizada das redes sociais e tudo mais. Então, queria te ouvir a respeito desse personagem. Então, a campanha do João Campos faz a gente pensar várias coisas, né? Ela, de certa forma, foi uma campanha comparada com a extrema-direita, com o que o Pablo Marçal foi hoje, outros candidatos da extrema-direita, com o que o Bolsonaro foi em 2018. Ela foi uma campanha relativamente convencional no sentido de que ela não forçou, por exemplo, nenhum limite, né? Nenhum limite de método, nenhum limite legal, como foi o caso do Marçal, por exemplo, com aquele esquema dos cortes, ele pagando, ele cobrando, na verdade, né, para estar fazendo vídeo para outros candidatos a prefeito. Então, a extrema-direita, aí já começa a responder a primeira parte da sua pergunta, que era com relação a essas diferenças, né? As campanhas de esquerda, do Centro Democrático, elas podem inovar e melhorar muito a sua comunicação digital, e isso está cada vez mais profissionalizado no Brasil também, né? A gente tem várias equipes, a equipe da Tabata também era uma equipe de marketing bastante jovem e pensando fora da caixinha também, fez sucesso com alguns dos vídeos ali, como foi o caso do João Campos também, mas fica ainda dentro de um certo limite, eu acho que tem que ficar mesmo, né, claro, de um marketing digital legal, no sentido da legalidade, né, e você inova ali nas metodologias, enquanto a extrema-direita, de certa forma, ela tem uma vantagem, principalmente essa antissistema, que ela também atua, né, na própria inovação metodológica no sentido de estar forçando fronteiras, tá? Como o esquema lá do Discord e tal. Dito isso, né, é claro que marketing é marketing, né? Então, você é o prefeito, você vai mostrar uma imagem boa da sua cidade, melhor do que possivelmente ela é na realidade. Mas uma campanha para a prefeitura, as pessoas vivem na cidade, né? Se houvesse uma discrepância muito grande entre o que o João Campos mostrasse na campanha dele, por mais que ela seja enquadrada dentro dessa performance do marketing, as pessoas iriam ver a discrepância, né? Então, por isso, né, aquilo que a gente falou dele, o fato dele ter a máquina na mão e ter feito uma boa prefeitura, você não consegue limpar uma prefeitura ruim, muito ruim, apenas com a comunicação e o marketing. Então, são as duas coisas ali, né? Ele foi um bom prefeito, ele tem uma mística do pedigree político em torno dele também, e eles fizeram uma campanha digital excepcional. E o João Campos especificamente, ele soa muito autêntico, né? Esse esquema das dancinhas dele, esse ar de juventude dele, né? Porque tem que passar essa autenticidade. De novo, nem toda estratégia de marketing vai conseguir performar uma autenticidade onde ela não existe, né? Ou performar um carisma onde a pessoa, o candidata, já não tem esse carisma de antemão, que seria o caso do Ricardo Nunes ali. Para você conseguir tirar um carisma pessoal dele, né, tem que trabalhar muito. E não é o caso do João Campos, né? Veio muito natural. Então, é claro, né, tem muito caminho ainda a melhorar nessa questão da campanha digital da esquerda, do Centro Democrático, não só em termos do básico ali dos conteúdos, do carisma, etc., mas a questão da segmentação de públicos também é bastante importante, né? Tem que ter todo um repertório de diferentes tipos de conteúdo que vão atingir, às vezes, um segmento, mas não vão atingir o outro, né? A questão das regiões da cidade, mulheres, homens, né? O bolsonarismo, de novo, trabalhou muito bem com isso, né? O escopo de repertório digital deles era gigantesco. E é isso, é maior que o da esquerda e do campo democrático, porque ele ia do mais moderado, do mais convencional, até o mais radicalizado lá da intervenção militar, dentro do Telegram, dentro do... né? Então você vê, o próprio escopo de repertório da esquerda, do campo democrático, já é um pouco mais reduzido do que o da extrema-direita. Mas eu acho que a tendência é, a cada eleição, a gente ter uma melhora, né? E esses candidatos bem-sucedidos vão também apontando os caminhos para os demais. Embora a gente vê, por exemplo, né, no caso do Boulos, que foi um case de uma campanha digital nas eleições passadas, muito legal, chamou atenção,
né, quando a campanha Boulos começou realmente a usar a questão dos vídeos, né, dos memes de uma forma mais, que para a época era relativamente novo e mais sofisticado, e dessa vez, né, talvez porque o Boulos está querendo pegar ali um eleitorado mais moderado, mais de centro, de meia, a campanha dele não chamou tanta atenção, né, a campanha digital da Tabata, por exemplo, chegou a chamar mais atenção do que ele, então é isso, né? E tem outros casos aí para a gente estar olhando também, eu diria, se você me permite trazer um caso que me chamou a atenção de outras pessoas, no caso daquele vereador acho que foi Rio ou São Paulo? Rio, né? Do Rio de Janeiro. O Henrique Azevedo, que era aquele da escala 6 por Rio, né? Isso, da escala 6 por 1, me pareceu bem interessante, assim, né? Um caso interessante porque ele tinha é uma pauta antissistema, de certa forma, né, porque está se colocando ali contra algo que oprime os trabalhadores, né, e que já vinha sendo construída há um tempo maior, né, porque é importante você construir sua base de seguidores, que vai virar sua base de eleitores potencial e de pessoas que vão distribuir o seu conteúdo, o que é muito importante, porque nem só de tráfego pago vivem as campanhas, né? Tem que ter distribuição orgânica também, até para ela estar conseguindo chegar onde a algoritmização não existe, por exemplo, no WhatsApp. Né, são as pessoas que distribuem ali. Ele formou, né, ele vinha com esses abaixo-assinados da questão da escala 6 por 1, o movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Então, né, ele é uma pessoa que associou o nome dele a uma pauta interessante que está aí, né, está no radar aí para ser capturada eleitoralmente, que ele conseguiu fazer, né, e também com aliados. Né, os collabs dele tinham ali influenciadores de TikTok que tinham centenas de milhares de seguidores, não são influenciadores pequenos, né, que repercutiam muito o conteúdo dele, a própria Erika Hilton, né, pessoas conhecidas ali aparecendo, né, na timeline dele no TikTok, no Instagram. Então eu acho que é uma outra campanha aí que chamou atenção, ele foi muito bem votado, né, que é alguém que aparentemente veio também, né, do nada, no sentido de que ele não tinha uma carreira política antes. Então a gente tem que aprender com as experiências certo, né? E a desse rapaz eu acho que me pareceu bem interessante. Ele é muito interessante, Letícia, até porque o Henrique Azevedo foi a maior votação do PSOL, o partido dele levantou bandeiras da esquerda muito claras, né? E recebeu R$60 mil do partido para fazer a campanha, enquanto outras candidatas, por exemplo, do Rio de Janeiro, como a Clarice Chacon, que foi ali impulsionada muito pelo o Glauber, né, que é um deputado federal com muita popularidade no Rio de Janeiro, ela recebeu, por exemplo, mais de R$200 mil para a campanha dela e ela não foi eleita. Então, tem vários fatores importantes ali da campanha do Henrique Azevedo que chamam a atenção. Também a Erika Hilton impulsionou a campanha dele, a Erika Hilton, que é uma deputada federal também, que conseguiu eleger a candidata em São Paulo, que teve maior votação. Então, isso tudo está muito ligado às redes sociais. Agora, um outro ponto importante que você levantou um pouco antes, a respeito de como esses candidatos, né, da influência desses candidatos por meio das redes sociais. Eu estava dando uma olhada em alguns dados aqui do Tribunal Superior Eleitoral de como os eleitores jovens, né, o Brasil tem mais de 20 milhões de eleitores com idade entre 16 e 24 anos, que é um público que equivale a uma parcela do que está no TikTok. Um pouco mais de 40% essa faixa etária é a que está no TikTok, que é uma rede social que tem muita gente jovem. O quanto candidaturas que são virais, por exemplo, podem ajudar personagens políticos que são menos conhecidos? A gente teve um boom de influencers que foram eleitos nos últimos anos. Não só, estou falando de 2024, mas em 2018, 2022 também, né, 2020. Tem uma forte presença essas pessoas nas redes sociais e aí elas descobriram como também levar isso para as urnas, mas não necessariamente uma coisa está ligada à outra, por isso que eu queria a sua avaliação. O próprio João Campos, que é alguém que tem uma presença muito forte nas redes sociais, ele tem no Instagram de seguidores 2,5 milhões, para a gente ter aqui uma ideia, é maior que toda a população do Recife, que é de 1,5 milhão,
e supera prefeito das maiores capitais, Eduardo Paes, Ricardo Nunes também, Eduardo Paes reeleito em primeiro turno e Ricardo Nunes à frente no segundo turno por São Paulo. Possivelmente a gente vai ter uma hibridização aí dessas duas figuras, né? O político ou o candidato que constrói o seu nome, chama atenção para si através de uma pauta, ou pautas específicas, posições políticas, é o caso do Rick Azevedo que a gente acabou de falar. Ele não foi eleito porque ele fazia dancinha no TikTok, né? Ele chamou atenção, ele se fez, né? Alvo de atenção nas mídias sociais porque ele tinha uma pauta muito consistente e era uma pauta que estava aí meio de bobeira, né, que ninguém tinha pegado ainda e que de certa forma, e aí é algo que eu acho importante também, é uma pauta que compete naquela camada de recrutamento da extrema-direita, né, porque o Marçal vem com essa coisa do empreendedor, do empreendedor de si, e você só vai prosperar aprendendo a empreender, etc., mas nem todo mundo quer ser empreendedor. Né? Tem gente que quer ser CLT, dar uma segurança maior, mas também não quer ser explorado pelo patrão, não quer trabalhar, né, no fim de semana, nos feriados. Então, você vê, é uma pauta bem limítrofe, e esse é chave, essa é a camada chave realmente para a gente estar pensando a disputa, né, com essas forças da extrema-direita, inclusive nas próximas eleições. Agora, aí o João Campos já é, né, esse híbrido, mas vindo da política. Né, como a gente comentou aqui com todo esse pedigree dele, e em cima disso ainda ascendendo como um bom influenciador, né, porque a impressão que dá é que hoje uma coisa ou outra, né, um chapéu ou outro desses sozinhos, não adianta também, né, não é qualquer influenciador que vai conseguir se eleger, a não ser que seja alguém assim muito, muito, muito conhecido. Né, eu não sei, pensar aqui, por exemplo, Felipe Neto, né, se de repente ele resolvesse sair candidato, eu duvido muito que ele perderia uma eleição, né, mas eu acho que isso são casos mais fora da curva, né, no geral, né, porque não é só chamar atenção, ou nem tem muito seguidor, né, para a influência funcionar, você tem que conseguir influenciar a sua base, né, e muitas vezes uma base média, ou uma base até um pouco menor, e isso os estudos até mostram de influência digital em geral, né, é que, né, às vezes quanto menor a base, tem um ponto ótimo ali onde sua base é grande, mas você ainda consegue exercer influência sobre ela e eventualmente uma influência no sentido de estar convencendo aquele seu fã, da sua base de fãs digitais, a estar votando em você ou a estar fazendo campanha para você, né? Não necessariamente o influenciador puro, né, ele consegue esse efeito, às vezes ele está só ali Kim Kardashian, né, vendendo bolsa, vendendo estilo de vida, e não necessariamente ele teria essa influência no sentido de pautas políticas mais especificamente. Então, acho que esses híbridos, né, eles têm a chance de terem, né, uma performance melhor nesse tipo de campanha. É muito assunto, né, quando a gente traz redes sociais e eleições, tem muita coisa para a gente falar e com certeza a gente ainda vai voltar a discutir e refletir para esse segundo turno. Letícia, obrigada, um beijo, até uma próxima. Eu que agradeço, Gabi, obrigada e fico à disposição aí. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, parabéns você pelo trabalho, Letícia, é um prazer te receber sempre. Gente, no Em Detalhes vai ficando por aqui e eu quero lembrar você que a gente está com um curso aqui sobre a sua vida financeira, né, para você aprender a como fazer investimentos, aulas de finanças, a gente vai ter com o Eduardo Moreira, com estratégias para como cuidar do seu dinheiro, eu até estava falando no ICL Notícias, segunda edição, a respeito disso. Esse curso também é para mim e eu indico para você. Os bancos, né, normalmente querem tomar decisões pela gente, dizer qual que é o melhor caminho, só que eles acabam lucrando com as nossas perdas financeiras. Então, fundamental a gente entender o que a gente está fazendo, quais são as melhores estratégias e tudo isso o Edu vai explicar para a gente nesse novo curso. Você pode acessar emdetalhesicl.com.br para se inscrever nessa nova aula de finanças do Edu Moreira. E também, só para deixar claro aqui, né, esse vai ser um guia de liberdade financeira para empoderar a gente a fazer esses investimentos. Vai acontecer no dia 13 de outubro, que é um domingo, 8 horas da noite. Não perde, então, e não deixa de fazer a sua inscrição por meio do link do Em Detalhes, emdetalhesicl.com.br. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã. A gente está sempre no ar
De segunda a sexta-feira, agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê e CL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até amanhã. Todo mundo sonha com a tal liberdade financeira. Mas o que é essa tal liberdade financeira? Ganhar um monte de milhão e nunca mais precisar trabalhar? Se for isso, esquece. Porque isso 99,9% das pessoas não vai conquistar. Mas a liberdade financeira que dá para conquistar é você construir uma caminhada que vai te permitir acumular patrimônio, que vai te permitir ter paz de espírito, porque suas finanças vão estar em equilíbrio, que vai te permitir sair das dívidas que você tem hoje. E é possível isso com conhecimento. E um conhecimento que não é tão sofisticado. Todo mundo consegue aprender. Eu preparei uma aula revolucionária, o Guia para a Liberdade Financeira. O passo a passo que vocês vão ter que seguir de uma maneira muito simples e muito prática para alcançar essa paz de espírito, para alcançar essa liberdade financeira. Essa aula incrível vai acontecer dia 13 de outubro, domingo, às 8 horas da noite. É gratuito participar dessa aula e você deveria participar com a tua família toda junto. Clica no link aqui embaixo e participa dessa aula com a gente. Ninguém pode perder essa oportunidade.